Ah, tá. É porque ele falou que não ia assistir às aulas, aí... Pois é, aí, tipo, dessa vez eu consegui. Ah, tudo bem, então. Eu vou tirar você lá da... Caio Lamarca eu coloquei, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, vou colocar aqui. Tá certo. Então, vamos lá. Então, pessoal, na aula passada a gente viu uma breve introdução do que era topografia, tá? Eu vou passar rapidamente só para relembrar. Eu gostaria que todos, né, lessem o livro, né? Ele é bem didático, aquele livro, tá? Então, não tem porquê, assim... Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E eu vou colocar a norma lá também, viu? Que a gente acabou que eu não coloquei na aula passada. Tá. Quem a internet cair não tem problema, tá? Eu tô gravando aqui, qualquer coisa depois vocês assistem. Mas é bom assistir durante a aula, porque se tiver alguma dúvida, vocês já perguntam, né? E acaba que não acumula também as coisas para assistir. Então, a gente viu um pouco o que é a topografia, né? Os objetivos da topografia, tá? Infelizmente, eu vi que alguns viram, né, que foi lançada a portaria para retorno das aulas lá no campus do PC, mas aí conversando com o Bruno, lá com o pessoal da Prograde, né, no caso da topografia é inviável. Por quê? Primeiro porque vários alunos compartilham do mesmo equipamento. Segundo, que esses equipamentos não podem ser limpados com álcool 70. Como não pode ser limpado, né, higienizado adequadamente, isso não impossibilita, né, que a gente utilize eles no momento atual, tá? Você poderia usar ele só com álcool 100%, né? Só que aí ele não teria eficiência contra o coronavírus. Então, por isso que a gente não vai retomar as aulas práticas, tá? E aí, com isso, foi feita uma adaptação, uma alteração na portaria lançada, né, pelo reitor, para incluir esses casos, como o caso da topografia. Então, a gente vai conversar, quem tiver dúvidas, pelo WhatsApp, tá? Eu vou colocar direitinho os horários da Cirlane, acabou que eu não tive tempo essa semana, mas até sexta-feira eu coloco para vocês, tá? Para vocês poderem tirar dúvidas. Como eu disse, a partir de sexta-feira a gente já vai ter o nosso primeiro exercício da disciplina. E depois disso, quase toda a aula a gente vai ter uma atividade, tá? Para ser entregue. Então, nós vimos, né, que a topografia, ela pega informações da superfície física, né, e retrata isso por meio de uma planta topográfica, né, informações relativas à localização de pontos, tá, a forma do relevo, assim como área, volume, distância entre pontos. Então, tudo isso a gente pode obter a partir de um levantamento topográfico. É bem antigo o uso da topografia, né? Ele é fundamental em quase todas as obras, tanto para projeto, né, para elaboração de projetos na engenharia, quanto para locação, né, desses projetos em campo. Então, ele é fundamental para todos os trabalhos da engenharia, né? Sem uma topografia adequada, né, um levantamento topográfico adequado, você pode ter edifícios tortos, né, ocorrer queda, né, estrutural, e ter vários problemas também, tá, com relação a isso. Por isso é fundamental vocês conhecerem a topografia. No caso de vocês, existem muitas pessoas que são formadas, técnicos em topografia, em georreferenciamento, né, então, no caso de vocês, é importante que vocês saibam avaliar a qualidade de um levantamento topográfico, compreendam os conceitos, né, o que a norma diz a respeito desses levantamentos topográficos. Então, a gente vai ver na teoria um pouco disso, e na prática vocês vão ter acesso a como gerar os produtos, né, topográficos, planta topográfica, curva de nível, declividade, perfil longitudinal, perfil transversal, como fazer tudo isso, além de ver um pouco como é realizado os levantamentos em campo, né? Como é preparado o equipamento para a realização desses levantamentos. Então, né, a topografia, ela determina tanto o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, tá? Isso a gente viu na aula passada, sem levar em conta a curvatura. Então, a topografia tem um limite, né, que ela trabalha, que alguns dizem que até 30 quilômetros de raio ou 80 quilômetros. Após isso, a gente vai ter influência da curvatura da Terra,
Lembrando que a Terra ela não é plana, ela tem uma certa curva, né? A forma dela mais se aproxima de um geóide, tá? O geóide, né, é aquela forma onde a gente leva em conta a variação do campo gravitacional e como esse campo gravitacional interage com diferentes materiais da superfície, né? E então, aparentemente, a distância, a Terra, ela aparenta ser esférica, mas ela não é esférica. Tá? Então, a gente trabalha na geodésia, levando em consideração essa curvatura, né, da Terra. E na geodésia, a gente trabalha com cartas e mapas. A gente vai ver um pouco disso hoje, tá? Projeções cartográficas, né? A dificuldade de você transformar um objeto tridimensional em objeto bidimensional sem que você tenha muitas distorções, né? Em forma, área, distância, ângulos. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas na topografia, como ela trabalha com extensões limitadas, é mais fácil, né? Ela desconsidera a curvatura da Terra e as deformações de área, distância decorrentes disso também é muito pequena, significante. Né? E para que a gente possa obter informações como a coordenada de pontos, né, onde esses pontos se encontram na superfície terrestre, né, e também calcular a altitude deles em relação ao nível médio dos mares em repouso, nós utilizamos medidas de ângulos e distâncias, tá? E instrumentos adequados, né, como no caso uma estação total, um teodolito, tá? Para obter essas coordenadas de pontos e informações altimétricas também, tá? Que podem ser representadas por meio de curvas de nível, perfis longitudinais ou pontos cotados, pontos onde eu tenho as coordenadas e a altitude desses, né? Então, nós vimos isso tudo na aula passada, estou só relembrando. Nós vimos também que a questão da importância da topografia para projetos de edificação, estradas e barragens. Vocês vão ver mais na frente, né? A topografia, ela é considerada uma das primeiras disciplinas que vocês têm, né? No círculo profissional, né? Da engenharia civil. Tanto é que, a partir do novo currículo, que vai ser lançado em 2022, ela vai ser migrada para o 5º semestre, tá? Em vez do 3º, que é no caso de vocês. Para que ela fique mais próxima das disciplinas de PCV, né? Projeto de construção da infraestrutura viária, projeto de construção da superestrutura viária, tá? E também as disciplinas de edificações, né? De PCE, projeto de construção de edificações. Então, como ela faz parte do ciclo profissional de vocês, a ideia no novo currículo é que vocês vão ter uma disciplina de projeto integrador, né? Eu não sei se vocês vão encaixar no novo currículo, eu imagino que não, né? Talvez vocês tenham a opção de optar por isso ou não sei ainda sobre isso. Mas no novo currículo vai ter uma disciplina de projeto integrador 2, onde a topografia vai fazer parte juntamente com diversas outras disciplinas, né? Tá? Ou para a questão de elaboração de projetos de pontes ou viadutos, né? Então, né, esse aí é o resultado da topografia. Então, vocês têm que saber avaliar a qualidade dos levantamentos realizados. E a gente viu tudo isso, que no caso da topografia, né, a gente faz o levantamento de uma poligonal principal, né, de vértices e informações desses alinhamentos, e a partir dessa poligonal nós levantamos o que a gente chama pontos de detalhe, que são os pontos que realmente nos interessam, tá? Supondo que eu fosse fazer um levantamento de um edifício, eu poderia levantar as portas, janelas, as quinas, né, do bloco, qualquer informação que eu queira, localização de vigas, né. Então, o nível de detalhe, a quantidade de pontos que eu vou levantar depende do meu objetivo, do meu projeto. Mas sempre tem por base uma poligonal, tá? E a partir dessa poligonal nós fazemos irradiações, leituras dela, de um ponto da poligonal até os pontos de interesse que nós queremos levantar. Se eu quiser fazer um levantamento de árvores, né, para classificação de espécies existentes, eu poderia também, eu faço um levantamento de uma poligonal, e a partir dos pontos vértices dessa poligonal, eu irradio leituras, né, fazendo visadas nos pontos de interesse, no caso das árvores, né. Então, essa é a base de um levantamento topográfico, e enquanto eu estou na minha poligonal, e também quando eu faço as visadas nos meus pontos de interesse, eu obtenho medidas de ângulos horizontais, verticais, distâncias horizontais, inclinadas e verticais. Nós vamos ver tudo isso mais detalhadamente, tá?
Então, essa é a norma, eu vou colocar ela para vocês lá, tá? E a norma 13.133. Ela especifica as classes do levantamento topográfico conforme o objetivo de cada um, né, do seu projeto. Então, para cada classe, eu tenho lá a tolerância do erro angular, do erro linear, tá? Tem quais os equipamentos que eu devo utilizar no meu levantamento topográfico, dependendo da classe do levantamento, tá? É um levantamento com um projeto de engenharia? É um anteprojeto ou um reconhecimento de área? Qual que é o objetivo do meu levantamento? A partir disso, que eu defino a classe do levantamento e dentro de cada classe está especificado os equipamentos que nós podemos utilizar, assim como os métodos de levantamento, que equipamentos eu posso ou não utilizar para medir as distâncias e os ângulos, qual a precisão desses equipamentos, está tudo especificado aí na norma. Então, ela especifica tudo isso. Nós vimos que na topografia a gente assume um plano, que a Terra é plana, mas que na realidade ela apresenta uma forma complexa, se for pensar matematicamente falando. A forma da Terra que mais se aproxima da forma verdadeira dela é o geóide, tá? Só para dizer um parênteses aqui, essa imagem, se vocês verem, está bastante distorcida, né? Nós comentamos isso na aula passada, ela parece bem irregular. Mas a diferença da superfície do geóide para o elipsoide, que é essa matemática aqui bem regular, é uma diferença de mais ou menos de 30 a 100 metros só de diferença, tá? Entre essas duas superfícies. De forma, deixa eu ver se eu mostro aqui aquela outra foto. Essa, né? Então, essa diferença entre a superfície do elipsoide e a do geóide é mais ou menos de 30 a 100 metros, considerando que o raio da Terra é 6.378 quilômetros, né? Em torno de 6.378 quilômetros. 100 metros é muito pouco, né? Se você for pensar. Pensa assim, né? O raio da Terra tem 6.378 quilômetros. Se eu tenho uma pequena variaçãozinha, né, de irregularidade de 100 metros, é insignificante considerando o raio da Terra, né? E as dimensões dela. Por isso que a distância, a Terra apresenta como uma esfera. Ela não apresenta irregular, como você viu no desenho. Tá? Porque 100 metros de variação numa Terra que tem um raio de mais de 6.378 quilômetros é quase nada, né? É extremamente insignificante essas irregularidades, em termos visuais, tá? Olhando assim. Mas em termos de cálculo de altitude, de pontos, distâncias e áreas, ele influencia consideravelmente, tá? Nesses valores. Por isso que nós adotamos como forma verdadeira, ou aproximadamente verdadeira, o geóide, tá? E para simplificar o cálculo das coordenadas e da localização de objetos na superfície, nós adotamos esse modelo matemático do elipsoide de revolução. A esfera é apenas para representações continentais e globais, tá? Porque o erro decorrente do modelo esférico é muito grande. Nós vimos, né, que com relação à superfície matemática do elipsoide, que nós temos vários tipos de elipsoide, e os parâmetros dele, no que se refere a esse semi-eixo maior, que esse raio maior, o semi-eixo menor, eles variam conforme o tipo de elipsoide que eu adotar, tá? Então, cada elipsoide tem um conjunto de parâmetros, o centro de origem, se é no centro de massa da Terra, ou se é em determinado local da superfície terrestre, e a variação desses semi-eixos maior e menor. No caso de uma esfera, o semi-eixo maior e menor, o raio dela é igual, né? Todos os lados é iguais. No caso da elipse, não. Esse semi-eixo menor é ligeiramente menor do que o maior, tá? E aí, essa diferença aqui entre o maior e o menor é o que a gente chama do achatamento. Nos dá a indicação do achatamento dos polos, tá? Então, há um leve achatamento nos polos, e ele pode ser calculado, esse achatamento, a partir das informações do raio do semi-eixo maior e do raio do semi-eixo menor. Aqui, se você dividir 1 por 298, você vai ver que é bem pequeno, tá? Esse achatamento. Quer ver? Deixa eu fazer aqui rapidinho para vocês, na minha calculadora. Ó, 1 dividido por 298,2572,22,1. Dá 0,003 quilômetros, tá?
Se eu dividir isso por 1.000, eu tenho 3,35 metros, tá? Então, o achatamento no polo quer dizer que esse semi-eixo aqui, ó, achatamento é de 3,35 metros. Considerando que o raio tem mais de 6.378 quilômetros, 3 metros é ainda mais insignificante, tá? Você vê que, como essas diferençazinhas do achatamento, das irregularidades da superfície da Terra é bem pequena em relação ao seu raio, a distância, ela realmente apresenta como uma esfera. Tá? Mas essas regularidades é como o campo gravitacional da Terra interfere com os materiais. Se você lembra que a massa, né, vezes a gravidade, né, dá o peso, né, dos materiais. Então, a força gravitacional e a massa dos objetos vai indicar mais ou menos qual seria o peso desses, né, como que é a influência desses. Então, materiais muito massivos interagem com o campo gravitacional de forma diferente de materiais leves, né, isso é coisa da física, simples, né. Então, é por isso que a gente tem essas irregularidades. Porque as rochas presentes nos continentes, elas variam de densidade, massa, né, volume, tá, a constituição, assim como a composição dos oceanos. Nós vimos que essas superfícies matemáticas do elipsoide, elas são diferentes. A gente tem os elipsoides regionais ou locais, onde o centro de origem pode ser qualquer lugar na superfície. Um exemplo, tinha no Brasil, na década de 70, o de Chuá, tá? O elipsoide de Chuá e o de Córrego Alegre. O elipsoide de Córrego Alegre ficava localizado no município de Córrego Alegre. O município de Chuá ficava localizado no município de Chuá, em Minas Gerais. Então, o centro de origem dele era naquele município, tá? E qual a vantagem do elipsoide regional local? É porque ele, o modelo matemático, ele melhor se ajusta ao modelo do geóide naquela região específica, tá? Por exemplo, no Brasil ou em determinado estado, tá? Os elipsoides globais, eles foram desenvolvidos e são mais utilizados hoje em dia devido ao posicionamento por satélite. E então, eles têm por referência, ele é chamado de sistema geocêntrico, porque ele tem por referência o centro de massa da Terra. Então, os elipsoides globais são usados pelos satélites do sistema de posicionamento global, né? Como GPS, GLONASS, Beidou, Compass, né? E Galileu, né? Esses sistemas de satélites têm por referência o elipsoide global WGS-84. Tá? Na topografia, nós amarramos os nossos levantamentos à projeção UTM, que nós vamos falar daqui a pouco. A projeção UTM tem por base o elipsoide, tá? Global, tá? No caso, a gente pode usar tanto o datum do elipsoide WGS-84 quanto o CIRGAS 2000. Se vocês lembram, né, o CIRGAS 2000 e o WGS-84, eles são basicamente a mesma coisa. Só um minuto, pessoal, eu vou fechar a janela aqui para diminuir o barulho da tela. Então, pessoal, o CIRGAS 2000 e o WGS-84, eles são basicamente a mesma coisa, os parâmetros do elipsoide. Os dois são geocêntricos, que têm o seu centro de origem no centro de massa da Terra, e os dois têm um valor de semi-eixo maior ou menor aproximado. A diferença é no achatamento, né, na sexta casa decimal. Então, eles são praticamente iguais. Tá? Então, no caso dos dados que nós vamos utilizar, né, nas aulas práticas, para vocês fazerem os cálculos também das coordenadas, nos exercícios que nós vamos trabalhar, se for dada a projeção TEM, ele vai estar por referência ao elipsoide global do CIRGAS 2000 e WGS-84. Nós não trabalhamos mais com elipsoides locais, isso é algo mais do passado, tá? E no caso, quando a gente for ver a altimetria, né, o levantamento altimétrico, nós vamos falar um pouco mais do geoide, tá? E aí eu pedi vocês para lerem. Então vamos lá, né? A aula de hoje. Foi, assim, entenderam a revisão da aula passada? Né? Então, nós vamos dar continuidade à aula passada, só que com mais informações a respeito dessa parte cartográfica, né? Então, nós vimos que a forma da Terra ela tem diversas formas, tá?
O modelo real, ele é tempo cheio de deformações. Lembra, o relevo tem alta irregularidade, tá? É impossível a gente ter um modelo real 100% preciso, né? Existia um modelo real da superfície terrestre, devido à complexidade dele em diferentes escalas. A superfície, ela é irregular, tá? Totalmente irregular. Tem muita variação. No caso, o modelo geoidal, ele é o modelo que mais se aproxima do modelo real. Tá? Ele acompanha a superfície média dos mares em repouso. E ele está diretamente relacionado à variação do campo gravitacional. Então, como ele leva em conta a superfície dos mares e o campo gravitacional, ele retrata bastante, né, com até uma certa fidelidade, as variações existentes na Terra. Por ser um modelo matemático complexo, ele é mais utilizado quando queremos trabalhar com altitudes, tá? Desníveis verticais da superfície. De outra forma, o modelo elipsoidal ele é mais simples e ele já nos possibilita obter um posicionamento na superfície terrestre. Temos coordenadas, tá? Geodésicas ou geográficas. O modelo plano ele é bem útil, porque ele é fácil de fazer um levantamento, fácil de trabalhar, e ele não tem muitos erros e distorções para áreas pequenas. Como vocês são engenheiros, normalmente vocês não vão trabalhar com o município inteiro de Fortaleza em um único levantamento, ou o estado do Ceará. Vocês vão trabalhar mais com coisas mais locais, né? De maior escala. Então, um edifício, um loteamento em específico, né? Uma estrada de alguns poucos quilômetros. Então, para vocês, o modelo plano serve bem legal, né? O modelo esférico, ele é totalmente fora da realidade, mas ele é usado quando você está começando a aprender um pouco sobre o sistema de coordenadas e também quando a gente tenta representar a Terra de forma tridimensional. Então, a gente tem esses parâmetros, e eu vou passar, porque a gente viu isso já, né? E a gente vai passar essa primeira parte aqui. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem interromper, perguntas, né? Não tem problema, viu? Então, lembrando que o Monte Everest está a 9 quilômetros da superfície terrestre e as Fossas Marianas a 11 quilômetros de depressão no meio do Oceano Pacífico, né? Eu não sei se vocês sabem, mas lá nas Fossas Marianas é onde é formado o assoalho oceânico, tá? Os oceanos, o fundo do oceano está sempre renovando e essa renovação, ela começa nas Fossas Marianas, tá? É como se fosse uma grande fenda que existe no fundo do oceano, onde a magma do interior da Terra, né, vai brotando e vai formando a superfície do assoalho oceânico, tá? E aí, do outro lado das Fossas Marianas, ocorre o que é a degradação, né, do assoalho antigo. Então, o oceano está sempre se renovando, no fundo dos oceanos. Então, dá para você ter uma ideia da idade, né, da Terra, então, a partir de análises do assoalho oceânico. Só seria o fundo, né, no caso. Só para curiosidade. Então, essa diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo, né, no interior da Terra, da superfície, corresponde a 0,3% do raio, ó, de 6.378 quilômetros. Então, você vê que a superfície mesmo da Terra, ela é bem frágil, em termos de distância, é bem significante em relação ao restante da Terra, tá? A Terra é bem grande, mas se for pensar, a gente usa uma pequena camadinha dela, né? Uma pequena crosta. O modelo esférico, assim como o geodésico, ou seja, independente se tiver por referência uma esfera perfeita ou elipsoide de revolução, o sistema de coordenadas adotado é o mesmo. E é aquele sistema que vocês já conhecem lá do ensino médio, né? Equador, 0 graus, de 0 a 90 graus para o norte positivo, 0 a 90 graus para o sul negativo. Temos o meridiano de Greenwich, na Inglaterra, que é o primeiro meridiano. Para o lado leste do meridiano é positivo, de 0 a 180, e para o lado oeste, negativo, de 0 a 180. O Brasil está a sul do Equador e a oeste de Greenwich. Então, as coordenadas geodésicas ou esféricas geográficas do Brasil vai ser menos, com exceção desse pedacinho aqui, né? Que está a norte do Equador. Vai ser sul menos, latitude negativa e longitude negativa também, porque está a oeste de Greenwich.
Lembrando que essas linhas do meridiano e os paralelos, eles são linhas imaginárias, elas não existem, a Terra não é dessa forma, né? São linhas imaginárias que foram definidas, né, para ajudar a criar um sistema de referência para a gente achar qualquer ponto na superfície terrestre. E esses modelos, né, o modelo elipsoidal, ele é usado para quê? Para cálculo de coordenadas, é o que nós vamos ver, né? Então, a gente vai usar a referência, pontos que já são georreferenciados ao sistema elipsoidal geodésico, né? E para cálculo de distância e área, tá? O volume, nós usamos o modelo geoidal, né? Para calcular volumes, é usado o modelo geoidal. Para calcular área, distância e coordenadas, o modelo elipsoidal. E aí, é chamado de elipsoide de revolução porque, na verdade, é um elipsoide deitado, tá? Por isso que ele é revolução, ele é feito uma rotação desse elipsoide, né? Aqui é um exemplo, eu tenho um ponto na superfície terrestre, tá? Essa projeção do ponto da superfície física até a superfície do elipsoide é chamada de altitude geométrica. Nós vamos ver isso aí é a altitude que a gente obtém com GPS, tá? Então, quando você pega uma altitude com GPS, seja de navegação do seu celular, um GPS geodésico, ele vai te dar altitude em relação à superfície do elipsoide WGS 84, tá? E não é a altitude verdadeira do ponto. E aí, também, para essa projeção aqui, a diferença do ponto até o Equador é chamada de latitude, tem esse símbolozinho φ, né? E do ponto até o meridiano de Greenwich é chamado de longitude, esse ângulo, e é usado pela letra lambda, né? Grega. Então, lambda é longitude e φ latitude. Né? É um ângulo diedro, ou seja, é um ângulo tridimensional. Aqui nós não trabalhamos com linhas, são planos, tá? Então, nesses planos, a gente tem informação desses ângulos. Como eu disse, a gente tem 70 tipos de elipsoide, tá? Onde eles variam o local de origem, os parâmetros do semieixo maior, menor e o alfa, que é o achatamento. No Brasil, os regionais são SAD 69 e Córrego Alegre, que nós não utilizamos mais. E temos usando mais hoje em dia o Sirgas 2000, que é praticamente idêntico ao WGS 84. Só com um nome diferente, porque o Brasil tem que ter um datum próprio para a América do Sul, sendo que ele é praticamente idêntico ao datum global do sistema de posicionamento de satélite. Então, eu não vejo por que ter outro datum, né? Mas, a forma geoidal é usada em cálculos de altitude e volume, e essa forma, ela é que se aproxima mais da forma real. Como eu disse, né? É definido como sendo o nível médio dos mares em repouso, prolongado através dos continentes. Tá? É uma superfície equipotencial do campo de gravidade e é usada de referência para altitudes. Não é tão irregular como essas figuras mostram, tá? Lembrando que essa diferençazinha assim é pequena, uma regularidade pequena, e que a gente vai ver isso um pouco depois, mais para frente. A gente já viu isso, tá? E o plano, o limite da topografia, de 25 a 30 quilômetros. Então, se vocês vão fazer um levantamento cuja distância de um ponto a outro é maior que 30 quilômetros, não é interessante usar o levantamento topográfico, tá? Na topografia, esse limite é aceitável por conta da curvatura terrestre. Chega um momento em que a influência da curvatura distorce um pouco mais as medidas de área e distância. No caso desse limite específico da topografia, ainda não ocorre essa distorção, né, devido à curvatura. Então, como é que a gente vai mapear também uma superfície tridimensional e uma superfície bidimensional, tá? Essa é uma das coisas mais complexas, tá? Posso colocar um vídeo daqui a pouco para vocês. Eu não sei se vocês sabem muito inglês, mas eu vou explicando no vídeo, qualquer coisa. Que ele fala dessa complexidade da gente pegar um objeto geométrico tridimensional e transformar ele em um objeto bidimensional com menor distorção e erro possível, tá? Nessas medidas lineares de distância, área, tá? Até medidas de ângulos e formas.
Para que a gente possa nos localizar na superfície, a gente tem sistemas de coordenadas. Eles são arbitrários e foram criados pelo homem, assim como os meridianos, os paralelos, o Equador, Greenwich, tudo isso, tá? Então, o objetivo é o quê? Você se posicionar, saber aonde você se encontra na superfície, tá? Então, os objetivos da topografia é a determinação de coordenadas relativas de pontos que são expressas em um sistema de coordenadas. As coordenadas, elas podem ser valores lineares, no caso da projeção TM, os valores são métricos, ou angulares, como no caso da latitude e longitude do sistema geodésico. E ele indica a posição ocupada por um ponto, tá? E tem por base um sistema de referência. Então, para que a gente possa localizar os objetos na superfície, a gente tem um sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas geodésicas, ou elipsoidal, é aquele que a gente já falou, né, do equador, latitude e longitude, e tem como base um elipsoide. Então, quando você usa um sistema de coordenadas geodésica, você tem que falar qual que é o datum horizontal, quais são os parâmetros do elipsoide que você utilizou, tá? Eu usei um elipsoide WGS84, Sirgas 2000, então você tem que especificar. Sistema de coordenadas geodésicas, datum WGS84. É importante falar a projeção que você utiliza, né? Porque normalmente a gente está transformando um objeto tridimensional em bidimensional. A gente já vai falar um pouco de projeção cartográfica daqui a pouquinho. Temos um sistema de coordenadas plano, né? Então, a gente tem a projeção UTM, Universal Transversa de Mercator, é a projeção oficial adotada pela divisão do Exército, tá? Divisão Geográfica do Exército Brasileiro, assim como pelo IBGE, tá? Então, o Brasil, para seus mapeamentos oficiais, adota a projeção UTM, tá? Ou a projeção policônica, no caso de mapeamentos regionais e continentais, tá? No caso do Brasil como um todo. Para mapeamentos estaduais, locais, a gente adota a projeção UTM. E, no caso, o sistema de coordenadas topográficas é um sistema cartesiano, de X e Y, né? E aí, o que a gente faz? Nós amarramos esse sistema topográfico local, esse sistema cartesiano, né, ao sistema de coordenadas planas, da projeção UTM, tá? Então, com isso, a gente tem um sistema referenciado que tem por base a superfície elipsoide e que pode ser amarrada a vários outros levantamentos já realizados. Um sistema cartesiano, por ser local, impossibilita que você compile vários levantamentos de uma região, tá? Em um único levantamento mais abrangente. Ele fica muito restrito, tá? Supondo que eu realizei vários levantamentos topográficos do campus do PC. Um exemplo, tá, pessoal? Alguém fez um levantamento lá da região lá do bloco 711, outro fez lá do restaurante universitário, outro fez lá da biblioteca. Se os meus levantamentos topográficos tiverem em coordenadas locais, topográficas locais, sem ter um ponto georreferenciado, né, eu não vou conseguir juntar esses levantamentos topográficos no levantamento do campus do PC, por exemplo, no mais abrangente. Então, para que seja possível realizar essa junção de vários levantamentos, nós fazemos o levantamento de pontos de referência, tá, usando um GPS geodésico, e, no caso, usando uma projeção que tem por base mais abrangente, como a projeção UTM, tá? E aí nós conseguimos juntar todos os nossos levantamentos topográficos no levantamento topográfico campus do PC. Senão eu não conseguiria fazer isso. Então é importante a gente amarrar o nosso levantamento topográfico a um sistema de coordenadas mais abrangente, né? Que consegue compilar dados de uma área um pouco maior do que o sistema topográfico local. A gente já viu isso, tá? Então, esse datum, que são os parâmetros do elipsoide, eles não dão não só a informação do sistema eixo maior, menor, como também o ponto de origem, né? Se é o centro de massa da Terra, ou algum município em particular, a orientação do sistema de coordenada. Então, se você vê que existe uma diferença entre um datum e outro. Se eu não estou trabalhando com dados com datums diferentes, eu vou ter um deslocamento, um erro nos meus cálculos de distância,
tá? E isso pode acarretar em erros gravíssimos no projeto de vocês, tá? Então, é fundamental vocês saberem qual o datum, qual elipsoide vocês estão usando. Qual parâmetro do elipsoide vocês estão usando, tá? Então, se você usar um SAD 69 e um Sirgas 2000, você vai ter esse erro aqui de deslocamento. Mas se eu usar um WGS 84 e um Sirgas 2000, esse erro é tão pequeno que é insignificante, tá? Por isso que é importante vocês conhecerem sobre datum e elipsoide, sistema de coordenadas e tudo isso. Tem que ficar atento a isso, tem que trabalhar sempre com o mesmo datum. Não pode trabalhar com dados com datums diferentes. Aí, você vê, no Brasil, até a década de 70, a gente usava o de córrego alegre, né? A gente teve o... eu não comentei, tem um datum astrogeodésico, que é o de Chua, tá? Uma curiosidade, pessoal, que a gente também tem um sistema de coordenadas astronômicas, né? Não sei se vocês gostam de astronomia ou não, mas tem o equador celeste, né? Os meridianos celestes. E aí tem todo um sistema de coordenadas para o céu, para mapeamento de estrelas, né? E planetas e tudo. Então, existe um sistema de coordenadas celeste também, além desses sistemas da superfície, né? Então, até 1969 tinha o SAD 69. Em 2005, né, foi alterado oficialmente, tá? O referencial geodésico brasileiro para o Sirgas 2000. E esses aqui são os parâmetros do semestre maior, menor e de achatamento dos Sirgas. O Sirgas, né, ele é um mapeamento de toda a América do Sul, tá? Então, sistema de referência geocêntrico para as Américas. Só uma outra coisa, né? O IBGE também, né, ele mantém uma rede de monitoramento contínuo com pontos de GPS, onde é gravado os dados, né, dos satélites que estão passando, do sistema de posicionamento global por satélite, né, Global Navigation Satellite System, das diferentes constelações, né, que existem, e você pode usar esses dados da BMC para corrigir os seus dados levantados com o receptor GNSS. Mas a gente não vai entrar muito nisso, porque, pessoal, isso aqui é mais na parte de posicionamento por satélite. Nós não vamos ver isso na topografia. Eu trato um pouco disso na disciplina de geotecnologias, né? Quem quiser fazer, para aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, além do sistema de coordenadas, né? Será que eu vou ter por referência um plano, elipsoide, uma esfera? Qual vai ser a minha referência? Eu também tenho o que a gente chama de sistemas de projeção, tá? Como eu disse, a transformação de uma superfície tridimensional em uma superfície bidimensional, ela é extremamente complexa. Até hoje, ninguém consegue fazer um mapa perfeito, sem erros, tá? Então, a superfície da Terra, quando a gente projeta ela em um plano, né, achatado, um plano bidimensional, ela não conserva ao mesmo tempo as suas grandezas de distância, ângulos, áreas, formas, então sempre há uma distorção, tá? Às vezes essa distorção é muito grande, às vezes é uma distorção pequena. E essa, então, projeção da Terra, para elaborar um mapa, uma carta de uma superfície tridimensional para bidimensional, ela tem vários erros. Como a gente faz isso, né? Como que é feito isso, né? Na elaboração cartográfica, né? De mapas e cartas. Você adota uma superfície dessas, ou um cilindro, né? Então, imagina como se você passasse um cilindro no torno da esfera, tá? Ou um cone, ou um plano, tá? Então, tem esses três principais tipos de superfícies que são usadas para transformar a esfera em um plano, tá? Em uma folha de papel, né? Uma carta, um desenho. E aí ela pode estar localizada, né? A plana cobrindo só a região dos polos, transverso, né? Cobrindo a região do equador, ou inclinada, que é chamada de oblíqua, tá? O cônico também. Essa projeção cônica aqui, pessoal, é muito usada no mapeamento dos polos, tá?
É como se imaginasse colocando um cone em cima de uma esfera, tá? Você vai ver que algumas áreas, o ajuste entre o cone e a esfera se dá perfeitamente, em outras o cone é bem maior, né, do que a esfera, e pode acontecer também da esfera ser maior do que o cone, em alguns pontos, como aqui embaixo. Essa região, por exemplo, aqui não é contemplada pela projeção cônica. A projeção cilíndrica é a que é adotada na projeção TM, né, que nós vamos trabalhar mais diretamente. Ela pode estar na posição normal, transversa, que é deitado o cilindro, e também oblíqua, inclinada. Antes da gente... vou falar mais disso aqui, aí eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Então, aqui a gente tem a projeção equivalente, é uma que a gente mantém as áreas dos continentes e tudo corretamente, tá? Mas a gente pode ter erro nas formas, nas medidas de distância e ângulos, tá? A projeção conforme, ela mantém a forma das figuras no mapa, mas a gente perde em relação, a gente tem erros nos cálculos de área. E também ela não conserva a forma de grandes áreas. E a projeção azimutal, ela mantém corretas direções de todas as linhas de um ponto. É usada, por exemplo, para navegação, porque ela mantém os ângulos corretos. Então, aqui, ó, por exemplo, um exemplo de uma projeção equivalente, que ela mantém a área dos objetos, mas ela deforma as formas dela. Então, quando eu vejo esse mapa aqui, a forma dos continentes está totalmente distorcida. A projeção conforme, ela mantém a forma dos objetos pequenos, mas ela distorce muito as formas dos grandes. Você vê que aqui o continente está muito maior, né, da Ásia, dos Estados Unidos, da América do Norte. E a projeção azimutal distorce todas as formas, mas ela mantém os ângulos entre os alinhamentos, e é muito usada para navegação. Então, não existe uma projeção perfeita, 100% sem deformação, tá? Aí, qual a projeção cartográfica que você vai adotar depende do objetivo, né? A projeção TEM que nós usamos na topografia, ela é uma projeção equidistante, tá? Então, ela mantém, não há deformações nos meridianos e paralelos, ela mantém a distância dos objetos. É chamado de universal transverso de Mercator, tá? E é uma projeção equidistante. A gente tem projeções equivalentes que não deformam a área. A gente já vai falar da projeção TM. Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Eu vou apresentar o vídeo, mas... Tá todo mundo entendendo bem o que é projeção? Ninguém viu sobre cartografia antes, né? Então, é um pouco novidade. Alguém já viu cartografia? Ok. Para vocês que não viram cartografia, pode ser muita coisa nova, né? Então, dá uma lida no capítulo 2 de formas e dimensões da Terra, sistema de coordenadas. Eu vou até postar aqui o vídeo. Vou fazer o seguinte, o vídeo ele está em inglês, mas ele é só 10 minutos, tá? Eu vou colocando, aí eu vou pausando, explicando parte do vídeo, tá? E a gente vai assim. Deixa eu pôr a legenda para facilitar para vocês, né? Então, esse vídeo foi elaborado que é a respeito do mapa mais preciso, acurado, que já foi feito, tá? Tem um artigo científico aqui no vídeo dele, né? Que eu vou daqui a pouco mostro para vocês. E esse é recente, para você ver que essa questão da cartografia ainda é algo recente, tá? Até o momento ainda não foram elaborados mapas tão precisos. E aí que ele vai apresentar um estudo, né, que foi o que mais se aproximou de um mapa preciso. Despite the idea of flat Earth and the idea behind the flat Earth, it's actually surprisingly difficult to represent our planet as a flat object. Oh, of course, this time. Today we're not really talking about flat Earth, but we are talking about creating maps out of our planet. Because it turns out, turning our beautiful spherical planet into a two-dimensional representation that we refer to as a map is surprisingly difficult. For basically generations now, various scientists and some really, really smart people have actually been trying to find a way to create the most accurate map of the planet.
And it just so happens that a few weeks ago, a study came out claiming to have created a new, most accurate map of planet Earth, a study by astrophysicists and a mathematician. So I figured it's actually a pretty good topic. Então, aqui ele está falando só isso que eu falei para vocês, né? Que é difícil, né? A gente criar um mapa, né? A partir de uma superfície tridimensional, e que isso ainda está sendo feito, né? E que recentemente foi lançado um estudo com um astrofísico e um matemático, né? Geralmente quem trabalha mais com isso, né? Que falam que é o mapa mais preciso e usam uma medida, né, para calcular o erro, para mostrar que o mapa deles é mais preciso do que várias outras projeções, tá? Então, basicamente é isso que ele está falando aqui. Topic to cover because it does kind of help us to see the planet in a different light. Now, as of today, there have been many different attempts to create the most accurate map of our world. Here are just some of these attempts, and it just so happens that even today we still don't really have a good enough map to show us the most accurate. Aí aqui você vê que ele está mostrando vários exemplos de projeções, né? E falando que desses ainda está o pessoal ainda está tentando fazer um mapa mais preciso, com maior presença. Including some of the maps in the geography class or any other class you might have attended, have actually been somewhat incorrect. Some more incorrect than others. As a matter of fact, the most correct map of them all is definitely this one here on Google Earth. Uma coisa que ele está falando aqui que é interessante, né, é que, por exemplo, o mapa mais preciso que existe é o do Google Earth, tá? Porque ele mantém virtualmente o objeto tridimensional, tá? Porque quase todos os mapas, né, de papel, como se diz, né, Flat Earth, que ele fala é achatado, né? Todos eles que são bidimensionais são bastante incorretos, alguns mais que outros, né? Então, esse aqui, do Google Earth, ele mantém como esfera e também mostra as irregularidades. Esse aqui é como se fosse a sobreposição de várias projeções em um único mapa, né? E aí, essas linhas mostram, né, a quantidade de erros que existe, né? Você vê que a diferença de uma projeção para outra é aparentemente tão grande que quase você não reconhece mais os continentes, né? Isso de tão grande e diferente que é os erros que existem de uma projeção para outra. All these distortions you see are essentially the result of different types of mathematicians or different types of cartographers trying to flatten the sphere and to create the most accurate version of the planet. But trying to create a two-dimensional representation of a three-dimensional sphere is basically kind of beyond our limits. However, we can still do our best. We can still find a way to reduce all of these distortions, and essentially, as long as we quantify our errors and our mistakes, we can even produce a score for how accurate a certain map is. And by the way, aqui ele mostrou aqueles pontinhos redondos, né, falando que a gente tem que quantificar, dar tipo uma nota, né, para os mapas, para quantificar qual acurado ou qual o erro, né, o nível de erro que existe nessas diferentes projeções, tá? Quick spoiler, mathematically, it's actually still impossible. It's impossible to create a two-dimensional object out of a three-dimensional sphere. Ele fala que matematicamente é impossível você pegar um objeto tridimensional e transformar em duas dimensões, né, sem que existam erros, né, nesse processo. Então, matematicamente é impossível, né, você ter um mapa livre de distorções e erros. But the scientists still try, and some of the attempts have actually been really impressive. Although usually these attempts involve sacrificing one area for another, or trying to ignore certain parameters of the sphere. For example, the so-called Lambert conformal coding projection right here creates the most accurate shape of countries and continents. But esse aqui é a projeção de Lambert, né, que fala que é o mapa que tem a forma dos continentes mais precisa, né? pretty much disregards a lot of the
the other things. Mas aí, tudo com relação à medida de distância do mapa, área, tudo isso é desconsiderado. Então, mesmo que as formas dos continentes se mantenham, as medidas lineares vão estar totalmente erradas. Né? And here, for example, you can even see how it sort of changes certain shapes to be much bigger than others. So in South Africa and southern part Aqui mostrando que a África do Sul, a Austrália e o Brasil, as coisas são bem maiores do que we also deveriam. have maps like the Mobile projection that tend to preserve the area of different countries and continents. Esse aqui, o MOI, que é um tipo de projeção que mantém a área dos continentes But then e dos países. Mas você vê que eles estão tudo esticados, né? But for many years now, the so-called Winkle tribal projection, a map that's often used. Esse aqui, o Winkle Tribal Projection, é um mapa que é usado pelo National Geographic, né? E é o mapa mais preciso que existe até o momento, tirando esse que ele vai apresentar no vídeo desse trabalho, tá? Mas ele é um mapa completo, onde você consegue ver todos os continentes, países, tudo em um único mapa. The National Geographic as well has actually been most used as considered to be one of the most accurate representations of our planet. It more or less minimizes distortions of area, direction, distance, and creates a somewhat okayish compromise for most of the countries and most of the continents. But certain parts, like for example Alaska or even parts of Australia and of course Antarctica, are very distorted as well. Aqui, nesse mapa deles, apenas o Alasca, a Antártida e a Austrália que tem distorções, né? Então, esse mapa, ele tenta fazer uma compensação, um equilíbrio entre todos esses parâmetros, né? And because of all these distortions, it's also become very common for all of these maps to just completely chop off the North Pole and the South Pole. Isso aí é uma outra coisa que a gente vai ver na projeção TM, que também tem, né? Mas que tem várias outras projeções cartográficas, é cortar o Polo Norte e Sul. O Polo Norte e Sul, ele é o que tem mais distorções na maior parte das projeções. Até para questões de medidas de satélite, imagem de satélite, muitos satélites desconsideram o Polo Norte e o Sul, tá? E aí é feito depois desenvolvidos satélites específicos, assim como no caso das projeções cartográficas, projeções específicas para trabalhar com os polos Norte e Sul. Tá? Isso porque a distorção deles é bem maior, né? A distorção aumenta à medida que a gente sai do Equador e vai para os polos, tá? Making them kind of invisible or basically completely absent in the map. And because this problem has not really been resolved even today, a lot of really smart scientists have tried to, well, become creative. One of the more creative methods of trying to convert this into two dimensions was actually by turning this into polygons and will essentially turn it into multiple pieces. And I think one of the most famous attempts was by Mr. Fuller, the designer, architect, inventor, and essentially just an overall. Esse Fuller, né, ele era um arquiteto e ele tentou fazer uma projeção, né, transformando tudo em polígonos, tá? E aí, então a criatividade das pessoas é grande, né, para tentar fazer um mapa bom. Só que esse mapa, mesmo sendo interessante, é complicado, né, esse de Maxwell Projection. Mas ele é complicado de trabalhar, né, de visualizar. This map is not very easy to do. However, it just so happens that it does create a very decent representation of our planet. On the other hand, a somewhat similar attempt was also done by an architect, Hajime Narukawa from Japan, who also created a very interesting origami-like map that you can even print. Então, tem esse mapa de origami, né, esse japonês aí, que você pode comprar também. Então, o pessoal tem sido muito criativo, né? Eu vou passar um pouquinho para frente, pessoal, só por causa do tempo. Mas, então, né? Então, tem várias projeções que foram desenvolvidas. E aí, esse estudo aqui que ele apresenta, vou mostrar para você, tem ele aqui no link, tá? Flat Maps that Improve on the Winkle Triple, que é essa projeção usada pelo National Geographic. E nesse artigo ele fala, né, o mapa ele é complicado porque ele é como se dividisse a Terra em dois, né? E essa nota que ele dá para os mapas, por exemplo, essa Winkle Projection tem 4.6. Esse mapa aqui desse artigo fala que é 0.8.
Mas se vocês olharem aqui como é que é o mapa, ele é complicado de ler. Então, ele divide a Terra em dois. É um mapa de dois lados, tá? Como se fosse um disco, tá? Então, esse é o mapa. E aí, você colocaria um do lado do outro. Mas esse mapa é difícil de ler, né? Então, não é tão... Ele é preciso, bem preciso, mas... Então, pessoal, é isso, né? Então, existem vários tipos de projeções. Essa aqui é a mais precisa em termos de medidas de distância, ângulo, forma, área, mas, ao mesmo tempo, a representação dela é complicada. Aí eu coloquei o link lá no Google Classroom e tem aqui o paper, né? Se alguém quiser ler. Tá? Flat Maps that Improve on the Winkel Tree. Então, é isso, né? Só para vocês verem, né, que existem várias projeções e que é complicado a gente transformar um objeto 3D, né, para 2D. É impossível, né? O que faz é minimizar o erro. E aí a gente vai falar especificamente agora da projeção UTM, tá? A projeção UTM, ela é uma modificação da projeção transversa de Mercator, que era chamada antigamente de projeção de Gauss-Kruger, tá? E esse usa como modelo da Terra o elipsoide de revolução. A gente já falou disso, do elipsoide, né? Então, né, essa projeção foi idealizada por Gerhard Kramer, Mercator, né? E foram feitas modificações a partir da projeção de Gauss, tá? Então, essa projeção TM, ela é uma projeção cilíndrica, né? Lembra que a gente viu que pode ser cônica, é uma projeção cilíndrica transversa, tá? E ela é secante, porque ela corta a esfera nos polos. Então, é uma projeção... Então, ela utiliza uma superfície de projeção, como se projetássemos 60 cilindros na Terra, tá? Que fossem transversos e secantes, que cortam a Terra a cada 6 graus de longitude. Tá? E tem por superfície de referência o elipsoide. Então, vou mostrar aqui. Então, cada faixa dessa é um cilindro, tá? Que é chamado de-fuso. São 60 cilindros, onde ele começa o primeiro cilindro no antimeridiano de Greenwich, e aí a contagem é no sentido anti-horário. Então, vai do antimeridiano de Greenwich, primeiro fuso da projeção TM, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 20, 30. Chegou no meridiano de Greenwich, 31 até 60, tá? Então, são 60 fusos. O que são esses fusos? São cilindros onde a longitude, né, ou seja, de um lado para outro, né, do cilindro, tem 6 graus, tá? Então, cada fuso tem 6 graus de longitude, e então a Terra é dividida nessas faixas de 6 em 6 graus, chamados de fusos. Então, a contagem é um cilindro secante, porque os cilindros que estão acima de 80 graus norte e 80 graus sul, ele corta a região dos polos. Então, secante, porque ele corta a esfera, tá? Por isso que ele é secante. Então, a contagem dos fusos começa no antimeridiano de Greenwich, que está exatamente oposto ao meridiano de Greenwich, na Inglaterra, e vai no sentido anti-horário. Então, ela vai dividir o globo terrestre, né, a Terra, em 6 graus de longitude. Ou seja, se a gente necessitar mapear uma região que tem mais de 6 graus no sentido leste-oeste, né, ela não pode ultrapassar de 6 graus, senão a gente não pode usar a projeção UTM. Só para vocês terem uma ideia, né? 1 grau equivale a 110 quilômetros, tá? Então, 6 graus, né? Só a gente multiplicar. 6 vezes 110 vai dar 666 quilômetros. Então, se eu estou trabalhando com uma área, que é o ponto leste-oeste de distância, né? De um ponto a outro, a distância é maior do que 660 quilômetros, eu não posso usar a projeção UTM. Aí eu tenho que usar uma projeção mais regional ou global. No caso de vocês não vão ter esse problema. Na engenharia, primeiro que o limite da topografia é 30 quilômetros de distância. Nunca que vai chegar a 660 quilômetros, 6 graus.
para ultrapassar. A não ser que você esteja fazendo um levantamento bem no limite do fuso, tá? Pode acontecer isso também. Supondo que você esteja uma propriedade rural, e esteja fazendo um levantamento da propriedade, que está exatamente no limite entre dois fusos, fuso 29 e 30. Parte da propriedade está dentro de um fuso, parte da propriedade está dentro de outro fuso. Então, eu não poderia usar a projeção TM também nesses casos, tá? Toda a minha área que eu for levantar tem que estar inserida dentro de um mesmo fuso da projeção TM. Só lembrando a vocês que essas divisões de cilindros, especificando que é 6 graus, 3 graus, sei lá o quê, isso tudo é um sistema arbitrário desenvolvido pelo homem para poder quantificar, ter por referência alguns parâmetros e identificar sua localização na superfície. Tá? Não, a Terra não é dividida em 60 fusos linhas reais, né? Então, no Brasil, né, então todos os mapas que são da escala de 1 para 250 mil, ou maiores, ou seja, de maior detalhe que isso, né, 1 para 100 mil, 1 para 5 mil, 1 para 2 mil, encontram-se na projeção UTM. Mapeamentos municipais também, tá? Por isso que a gente vai falar da projeção UTM. A projeção UTM, então, é dividida em fusos, só para mostrar para vocês aqui rapidinho. O Brasil, ele tem esses fusos, do fuso 18, 19 aqui na região do Amazonas, 20 aqui em Mato Grosso do Sul, 21. E em Goiás, a gente tem os fusos 22 e 23. Vocês têm sorte, porque o Ceará todo, ele está no fuso 24. Então, qualquer mapeamento que vocês venham fazer topográfico na região do Ceará, no estado do Ceará, todos vão estar dentro do fuso 24. Então, vocês não vão ter que preocupar, né, com isso, porque todo o estado está no mesmo fuso. Então, vamos lá. E aí, dentro de um fuso, né, independente de qual fuso que seja, 24, 22, a gente tem um sistema de contagem, tá? A gente tem o que a gente chama de coordenadas este, tá? A coordenada este, a gente divide o fuso no que a gente chama de meridiano central. Então, supondo que daqui a aqui eu tenho 6 graus de longitude, tá? No meio dele, ou seja, exatamente 3 graus da borda, eu tenho um meridiano central. No meridiano central, a coordenada que a gente chama de este, né, que é a correspondente ao y, ou longitude, né, é 500 mil metros. Para o lado direito, a gente aumenta. Então, 500 mil no meridiano central, 600 mil, 700 mil, 800 mil, 900 mil, até chegar no limite de fuso. O mesmo aqui, 500 mil, 400 mil, 300 mil, 200 mil, 100 mil, então, do lado leste aumenta e do oeste diminui, de 500 mil. Todos os fusos, independente do fuso, seguem esse sistema no que se refere à coordenada este, tá? Aumentando para o lado direito do meridiano central e diminuindo para o lado esquerdo. Com relação às latitudes, né, a gente tem, com base no Equador, certo? Então, no Equador, para o lado do hemisfério sul, o valor é 10 milhões, tá, no Equador, e 0 para o hemisfério norte. Então, no caso do hemisfério sul, o valor de 10 milhões de norte vai diminuindo, tá? Em direção ao sul, tá? 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões, 7 milhões, até chegar no polo sul. Antes do polo sul, né? Que tem um corte aqui nos polos. Até chegar a 80 graus de latitude sul. Aí aqui é a mesma coisa, 0, 1, 2 e aumenta em direção ao norte, tá? Todo o sistema é assim. Então, à direita do meridiano central, as coordenadas este, correspondente à longitude, tá? Ou ao eixo X do sistema cartesiano, né? São somadas a 500 mil. E à esquerda, subtraída. No hemisfério sul, as coordenadas N, latitude, ou eixo Y do sistema de cartesiano, né? São subtraídas a 10 milhões. Então, 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões. E no hemisfério norte, 0, 1, 2, aumentando em direção ao norte. Então, é assim que é a referência do sistema de projeção UTM. A gente vai ver um pouquinho mais aqui.
Então, como ele é secante, ele elimina os polos. Então, esse cilindro só cobre a região de 80 graus norte e 80 graus sul. Tá? E como ele é um cilindro, você vê aqui que, na verdade, os fusos, eles não são linhas retas, eles são meio curvos, tá? Dessa forma, como se fosse um arco. No meridiano central, eu tenho 500 mil oeste. Para a direita, eu vou ter 600 mil, 700 mil, 800 mil. Para a esquerda, 400 mil, 300 mil, 200 mil. Então, eu tenho 3 graus, 2, 1, 0 graus, 1, 2, 3. Eu tenho 6 graus de longitude. Mas se eu estiver exatamente no Equador, o meu valor de N é 10 milhões. A maior parte do Brasil, né, está 9 milhões e alguma coisa, porque está logo abaixo do Equador. Né? E aqui é interessante, ó. A gente tem o Equador, temos o cilindro, né? Temos o meridiano central. A gente tem também, a mais ou menos, meio caminho entre a borda do fuso e o meridiano central, o que a gente chama de meridiano de secância. Esses meridianos de secância é onde o cilindro da projeção corta a esfera, tá? Então, é chamado de meridiano de secância. No meridiano de secância, se você perceber, o cilindro, ele se ajusta muito bem à esfera. Então, as medidas de distância dos pontos ao longo do meridiano de secância não tem deformação nenhuma, porque a projeção adotada, ela se adequa exatamente à esfera, ao elipsoide, no caso, né? É o elipsoide. No caso do meridiano central, você percebe que o elipsoide é um pouquinho maior do que o cilindro. Tá? Então, as distâncias no meridiano central vai ser um pouquinho menores, tá, da projeção TEM do que seria na realidade. Então, tem uma deformação no meridiano central. Se você perceber que na borda do fuso, a gente também tem uma deformação de distância. Porque na borda do fuso, o cilindro, ele é maior do que a elipse, tá? Então, as medidas de distância também vão ter deformações para maior, tá? Aqui no meridiano central para menor, na borda do fuso para maior, e no meridiano de secância não haverá deformações nas medidas de distância. A gente já vai ver essa questão daqui a pouco. Alguma dúvida, pessoal, sobre como funciona o sistema de projeção TM e as coordenadas? Eu sei que às vezes pode ser novidade para muitos de vocês, né? Eu recomendo muitíssimo que vocês leiam o capítulo 2 sobre sistema de coordenadas e projeção TM. Então, como é que a gente sabe qual que é o fuso? Supondo no DET, né, eu tenho essa latitude de menos 3 graus, 44 minutos, 40,64 segundos, e essa longitude de menos 38 graus, 34 minutos e 39,27 segundos. Então, eu tenho essas duas latitude e longitude, tá? E aí, tem essa equaçãozinha para mim saber qual é o fuso que eu estou. Então, se eu calcular 180 graus mais a longitude, dividido por 6 graus, tá? Eu vou ter esse valor aqui, 183 mais menos 38, porque está a oeste de Greenwich, né? Eu tenho que F é igual a 24,07010416. Tá? Então, se né? Então, perto de mudar de um fuso TM para outro. Então, o fuso... Professora, a senhora pode repetir essa última falha, porque fala que deu uma falha aqui na internet, aí eu não pude pegar? Ah, sim, Acho que foi na de todo mundo. Tá, essa deve ter sido a minha, então, né? Tá, vou repetir aqui. O que eu estava comentando é que existe essa equação para a gente saber qual fuso TM a gente está. Se o pessoal estiver travando, vocês não estiverem conseguindo ouvir, podem me mandar mensagem ou falar aí, tá?
tiver. Porque o conteúdo já é complicado. Se estiver travando, aí não vai entender nada, né? Então, para a gente saber se eu estou no fuso 24, no fuso 23, para mim não ter que olhar nesse mapinha aqui, né? Igual eu sei que o Ceará inteiro está no fuso 24. Supondo que eu não soubesse, tá? Eu só tivesse a latitude e a longitude de um ponto. Eu consigo saber qual fuso esse ponto está, esse local. Então, o DET, por exemplo, que está nessas coordenadas, ele está 24. Aí, para mim calcular o fuso, eu verifico o valor inteiro e os valores que estão próximos, tá? As casas decimais próximas. O fuso, ele sempre vai ser um valor inteiro, né? 25, 24, 21. Se o valor dá zero aqui, quer dizer que eu estou próximo do meridiano central daquele fuso. Se der 5, quer dizer que eu estou na divisa do fuso. Então, se der um valor próximo de zero lá, quer dizer que o meu ponto está próximo do meridiano central. Faz sentido, ó, se vocês verificarem aqui, essa linha menor que passa aqui, nesse faixa de 24, é o meridiano central. Ela está passando bem em Fortaleza, se vocês olharem. Ó. Então, boa parte de Fortaleza está próxima do meridiano central. Tá? Se tivesse, por exemplo, 0,5, talvez eu estaria no limite difuso aqui, ó, no Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, 24,07, como 0,701 está próximo de zero, eu vou arredondar para 24. Se tivesse 5, eu arredondaria para 25, tá? Então, eu sei que eu estou, no fuso 24. E que eu estou próximo ao meridiano central. Eu sei tudo isso a partir da longitude dessa equação aqui. Fuso igual a 183 graus mais longitude dividido por 6 graus, porque cada fuso tem 6 graus, né? Então, como é que eu sei qual que é a coordenada do meridiano central, tá? Essa equaçãozinha é assim, 6 graus vezes o número do fuso, menos 183 graus. Eu sei que, para o fuso 24, o meridiano central está exatamente a menos 39 graus de longitude, tá? O DET, né, está a 38 graus, 34 minutos, 39,27 segundos. Então, realmente, o DET está próximo do meridiano central. Então, o valor da coordenada E estaria próximo de 500 mil, tá? Que está próximo do meridiano central. E o N, ele depende do Equador, tá? No Brasil inteiro vai estar em torno de 9 milhões e alguma coisa. Ele vai diminuindo de 10 milhões do norte do Brasil até o sul. Né? Como eu disse, né, a projeção TM, ela tem uma deformação também nas distâncias, tá? Lembra que a gente estava conversando das deformações que existem em uma projeção cartográfica, né? E, no caso, quando a gente tenta adaptar uma elipse a um cilindro, né, secante, a gente vai ter duas situações, tá? Tem um ponto onde a elipse, tá, e o cilindro, eles se adequam perfeitamente. Nesse caso, o fator de deformação é igual a 1, não existe deformação nas medidas de distância. Isso ocorre onde a gente chama de meridiano de secância. Então, o fuso inteiro ele tem 6 graus de longitude de um ponto a outro, né? 660 quilômetros. No meio do fuso, de cada lado, eu tenho 3 graus, tá? Se eu dividir 3 graus por 2, eu tenho 1 grau e 37 minutos. Então, o meridiano de secância está a 1 grau e 37 minutos do meridiano central e do limite do fuso, tá? A coordenada este, no meridiano central, é 500 mil. Como no meridiano central, a esfera, a elipse, é maior do que... a elipse é maior do que o cilindro, tá? Então, a gente tem esse que a gente chama de fator de deformação. Ó, no meridiano central, o cilindro, ele é menor do que a elipse. Então, eu tenho a deformação, que é chamado de K, fator de escala, e esse valor é ligeiramente menor do que 1, porque eu tenho uma leve deformação nas medidas de distância no meridiano central, pois a minha elipse não se adequa ao cilindro. No limite difuso, a gente também tem uma deformação para mais.
No limite difuso, o cilindro é maior do que a elipse. Então, esse fator de deformação é maior do que 1, tá? Então, esse K, que é um fator de escala ou de deformação, ele é usado, por exemplo, quando eu tenho medidas de distância da projeção TM e eu quero obter medidas de distâncias reais, tá? Distâncias horizontais, como nós fazemos um levantamento topográfico, com a treino, com a estação total. Então, se eu estou trabalhando com uma distância muito grande entre os dois pontos, eu tenho que levar em consideração esse fator de escala, senão eu vou ter erros nas medidas de distância de um ponto para outro. Então, por isso que eu estou apresentando um fator de escala para vocês. Tá? E esse fator de escala é calculado, então, como fator de escala no meridiano central, que é 0,9996, sempre vai ser esse valor, tá? Dividido pela raiz quadrada de 1 menos cosseno da latitude em radianos, vezes seno da longitude em radianos, tá? E aí é o fator de escala. Então, esse é o fator de escala do DET, tá? Como ele está próximo do meridiano central, ele deu 0,996, tá? Bem, 97, tá? Enquanto o meridiano central deu 9,996. Então, por estar próximo ao meridiano central, o fator de escala dele vai ser próximo do fator de escala do meridiano central. E aí, você consegue calcular pelo fator de escala, tá? A coordenada este, certo? Então, que seria entre essas aqui. Eu não vou entrar nisso, tá? Para não confundir vocês. O que é? Eu queria mostrar os cálculos, depois a gente volta para falar desses outros sistemas de coordenada. Então, a distância UTM, né? Muitos alunos ficam com preguiça na aula prática, né? Como a gente tem a coordenada UTM de todos os pontos que nós fazemos no levantamento na prática, os alunos ficam com preguiça de medir com a trena, né? Aí pensa assim, não, vamos calcular a distância euclidiana usando as coordenadas dos pontos e pronto. Por que eu vou gastar um tempão medindo com a trena, né? E aí que entra o problema. A distância UTM, né, ela não é igual à distância horizontal topográfica, que você mede com a trena. Você teria que levar em consideração o fator de escala, o K, tá? Porque existem deformações nas medidas de distância da projeção UTM. Então, supondo que eu esteja na distância UTM de 500 metros, e aí eu tenho aqui a latitude e longitude do ponto, e a altitude igual a 700 metros. Qual seria o valor da distância geodésica e o valor da distância topográfica? No caso aqui, né, a partir das latitude e longitude, eu consigo calcular o fator de escala. Então, eu tenho aqui que K igual a 0,99974. Usando essa equação aqui, eu consigo, a partir da latitude e longitude, calcular o fator de escala. Eu sei que a distância UTM é 500 metros. Então, a distância topográfica é a distância UTM vezes K. Então, dá 499,875 metros. Então, vocês verificam que uma distância de um ponto para outro de 500 metros, tá? Eu vou ter um erro da distância medida com a trena com a da projeção TM de 12,5 centímetros, tá? Pensando em um projeto de engenharia, 13 centímetros de erro é bastante, né? Você não vai querer fazer um trabalho, um projeto que esteja quase 3 centímetros de erro, né? Por isso que vocês têm que ficar atentos a isso, né? De forma nenhuma, utilize coordenadas UTM para calcular a distância, tá? A não ser que não exista outra forma. E aí, se você precisar fazer isso, lembra de corrigir usando o fator de escala, que é o K. Que aí você vai conseguir ter o valor real da distância horizontal sem a deformação da projeção UTM. Ó, aqui outro exercício. Ó, de um levantamento topográfico, são conhecidas as coordenadas UTM de 2 pontos, referente a uma base de triangulação. A partir dessas coordenadas, a gente pede que você calcule a distância UTM entre os 2 pontos e a distância real de campo. Tá? Então, o que foi dado aqui para mim? Ó, ponto A, tá? Eu tenho aqui o meridiano central. O ponto A
A coordenada N é 9.879.475. E a coordenada este, né? 232.678, ou seja, está a leste do meridiano central. E a coordenada do ponto B, do N, 9.881, e o oeste, 230.321. Então, aqui eu vou calcular a distância UTM usando a distância euclidiana entre dois pontos, tá? Então, vai ser ΔN, então a diferença das coordenadas de N do ponto B menos A ao quadrado, e X, né, que é o oeste, coordenada B menos A ao quadrado. E aí, eu vou ir usando a distância euclidiana, eu calculo a distância UTM. Então, deu 2.995,58 metros, que equivale a 2,99 quilômetros. Né? E aí, como é que é a distância horizontal? Essa distância, o TM, vezes o K, que foi dado aqui como 1,0050. Então, a distância horizontal é 3.010,5579. Então, se você olhar aqui, a diferença real que existe na medida de campo com a distância UTM, para um ponto que está mais ou menos 3 quilômetros um do outro, a diferença de erro é de 14,97 metros. Tá? Pensa assim, se você vai fazer um levantamento, uma obra, alguma coisa, se tiver um erro de 15 metros na medida de distância, isso seria terrível, né? Terrivelmente, terrível, né? Então, pessoal, é por isso que tem que ficar atento. Vocês percebem que quanto maior a distância de um ponto para outro, maior vai ser a diferença entre a distância UTM e a distância real, né? Que as distorções e erros nas medidas de distância se propagam. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma distância do ponto A ao B de 3 quilômetros, mais ou menos. Tá? Então, o erro é de quase 15 metros. Aqui, como a distância é 500 metros, o erro é de 13 centímetros. Vocês vão ver que, nesse caso aqui, a distância UTM é de 60 quilômetros. Então, a distância real de campo tem a diferença de mais de 60 metros, tá? Então, quanto maior a distância de um ponto para outro, tá? Maior vai ser o erro, a diferença da distância medida em campo, com a treino, estação total, com a calculada a partir das coordenadas UTM, usando a distância euclidiana. Então, é importante vocês ficarem atentos a isso. Quando a gente está trabalhando com um projeto de, sei lá, a distância de um ponto para outro de 30 metros, né? O erro vai ser de pouquíssimos centímetros. Pode ser que seja até desconsiderado um erro, né? Você possa até utilizar. Professora, você pode voltar lá, na outra? Essa? Como é que você chega no 14,97? Ah, sim. Ó, a diferença, ó. Distância horizontal deu 3.010, né? 0,55 metros, menos a distância UTM, 2.995,58, né? Se você fizer a diferença da distância horizontal e a distância UTM, você tem esse valor aí. Ó, 30, 10,5579 menos 2.995,58. 14,9779. Então, a diferença em termos de metros que existe entre a distância real de um ponto a outro, medida em campo, com a calculada a partir das coordenadas UTM, né? Uma diferença de distância de quase 15 metros, né? Entendeu? É só fazer a diferença da distância real. Porque o que eu estou falando é que uma coisa é a distância real de campo, né? Vocês vão lá, medem com a treino, ou com uma estação total, usando medida eletrônica, de um ponto a outro. Outra é você pegar as coordenadas UTM do ponto A, pegar a coordenada UTM do ponto B, usando a equação da distância euclidiana e obter a distância UTM entre os pontos. Essa distância UTM não corresponde à distância medida com a treino ou com o equipamento que mede a distância, tá? Em campo. E esse erro entre essas duas distâncias, ele aumenta conforme o aumento da distância dos pontos, tá? Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, a diferença era de 500 metros.
o erro, a diferença foi só de 13 centímetros, quase, né? Aqui, como a distância é de 3 Professora, quilômetros... Quê? professora, nessa questão anterior que você estava agora, Sim, aham. foi uma forma diferente que você calculou? Porque esse desgel é distância geográfica, é? Porque eu não Isso, entendi é muito porque bem aqui eu ela, não né? mostrei a distância geodésica, né? A Ah, distância geodésica é um outro cálculo que você divide a distância UTM pelo fator de escala, né? A distância hum, geodésica é em relação às coordenadas geodésicas de latitude e longitude. Mas o que eu quero que vocês foquem é na distância topográfica horizontal, real, porque é o que realmente vocês vão usar nos levantamentos topográficos, né? Que é a ah, distância medida com a trena. E a perfeito. E distância o da... K? Quê? Desculpa interromper. O K, ele sempre vai ser constante ou a questão sempre vai dar, ou então cada ambiente vai ter um K diferente, cada Isso, localidade? cada local tem um K diferente. Tá? A não ser que você esteja exatamente no meridiano central. No meridiano central, o K é igual a 0,996. Mas é muito improvável, viu? E aí você tem que calcular usando essa equação aqui. Tem que saber a latitude e longitude do seu ponto, geodésica, né? Você pode pegar a latitude e longitude, por exemplo, com um GPS, né? Celular ou um GPS de navegação. Ou pelo Google Earth, por exemplo. Professor, então, no exemplo seguinte que a senhora coloca aí, por favor. Esse. Uhum. Ele não dá os graus, certo? Como é que a gente vai converter esse NA? Nesse caso, o problema, ele já foi dado o fator de escala, né? Aqui. No caso, se ele não desce, só Teria desce que ter a latitude e longitude, né? 10. Tá bom, então. Tá. Aqui, por exemplo, nesse caso aqui foi dado o K, também médio, tá? De 1,001. O que acontece? Cada ponto vai ter um valor de K, né? Aí você vai pegar a média dos dois pontos, tá? Que é o que foi dado aqui nesse problema, tá? Porque lembra que o K depende da longitude e da latitude, né? O ponto A e B tem latitude e longitude diferentes, então o fator de K vai ser diferente. Essa diferença é tão pequena que, se for muito próximo um ponto do outro, não precisa fazer até a média, né? Você pensar que os valores de K, eles variam muito pouco. Vamos dar uma olhada aqui naquele slide aqui. Esse. Ó, no meridiano central, o K 0,9996. Aqui, já no final do fuso, já é 1,0010, né? Então, se você for olhar aqui o fator de K, a variação é pequena, 0,996, 61, 0,998. Então, vai praticamente 0 e praticamente 1, né? Não tem muita variação. Então, se você calcular um fator de K e dar 0,8, tem um problema, né? O valor de K é próximo de 1, certo? É uma pequena diferença. E lembrando que essa deformação, como é multiplicada pela distância, entende? Quanto maior a distância de um ponto para outro, maior vai ser a diferença que existe, né? Entre a topográfica e a UTM, a distância. Por exemplo, nesse caso aqui, como eu disse, o ponto A está a 3 km do ponto B, né? Uma distância de 3 km, mais ou menos. E aí, só que com uma diferença de 15 metros da UTM para a topográfica. Aqui, como é 60 quilômetros do ponto A ao B, essa diferença aqui da topográfica e UTM chega a quase 61 metros. É só pegar esse valor, subtrair por esse, ou vice-versa, você vai ter a diferença entre os dois pontos. 61 metros é bastante coisa, né? Mesmo que a diferença de um ponto para outro é 60 quilômetros. Dificilmente vocês vão trabalhar com um ponto que está a 60 quilômetros do outro, né? Normalmente vai ser no máximo esse aqui, ó, de 500 metros. Então, os erros vai ser poucos centímetros, né? Aí, só para complicar um pouquinho mais, eu vou entrar rapidamente nisso aqui. Existem também outros dois sistemas de projeções, que é o RTM e o LTM. Eles são mais usados nos Estados Unidos, né? E aí, quando a gente divide ainda mais o fuso, em vez de ser de 6 em 6 graus, eu vou ter um fuso de 2 em 2 graus, ou no caso de 1 em 1 grau, né? Então, tem esse RTM e LTM, que é usado nos Estados Unidos porque eles têm levantamentos cartográficos bem detalhados, né?
em escala de 1 para 2.000 para todo o município, né? No Brasil, a gente tem uma base cartográfica muito ruim. Então, por isso que a gente não tem o uso desse sistema, tá? E aí é totalmente diferente. Por exemplo, aqui, a coordenada este do sistema LTM, né? É 200.000 no meridiano central, aumentando para a direita, subtraindo para a esquerda. 500 milhões no Equador, quer dizer, 5 milhões no Equador em vez de 10 milhões. Não precisam, assim, saber as particularidades desse sistema LTM ou RTM, tá? É só lembrando que existe esses também, tá? No caso, a gente sempre vai trabalhar com o TM. O TM ele tem 6 graus de fuso. O RTM tem 2 graus de fuso e o FTM 1 grau de fuso. Tá? Basicamente, é um detalhamento do sistema TM. Isso ajuda por quê? Aquela questão das deformações, né? Se eu tenho fusos menores, as deformações nas medidas de distância é menor, né? Então, se eu estiver trabalhando com áreas pequenas, de poucos metros, poucos quilômetros, usando o sistema LTM, eu não tenho esse problema de distorções das distâncias que eu teria no projeção TM, né? Mas ele ainda não é utilizado no Brasil. No Brasil é oficialmente adotado o sistema TM. Só para saber que existe, né? E eu não vou entrar nisso, né? Mas eu entro um pouco disso com o pessoal lá nas geotecnologias, a conversão de um sistema para outro. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, pessoal, porque eu vou falar desses outros 2 sistemas de coordenadas que é usado na topografia. Além do sistema de coordenadas da projeção TM, lembra que eu falei que a topografia tem um sistema local, né? Que é baseado nas coordenadas cartesianas. Todo mundo sabe o que é um sistema cartesiano, matemático, né? A gente tem o eixo X, tem o eixo Y. Tá? E então, tem o que a gente chama de coordenadas retangulares e polares, que tem por referência o eixo cartesiano, 0, tá? E é calculado as distâncias e o valor dos pontos com base nesse sistema de coordenada. No sistema de coordenada retangular, eu tenho o quê? A coordenada, o valor de x do ponto P e o valor de y do ponto P. Todo mundo lembra da matemática, né? Você coloca aqui o valor de x e de y, né? Então, é a projeção do ponto no eixo x e no eixo y. O polar, ele tem não informações dos valores do eixo x e y das coordenadas, mas sim o valor angular, né? O ângulo que é formado entre o eixo y e o alinhamento, e o valor da distância. Então, a gente tem esses 2 tipos de coordenadas topográficas, né? Locais, que tem por base o sistema cartesiano, onde eu tenho a retangular, que eu tenho as coordenadas dos pontos, né? Essas coordenadas eu tenho 0 no sistema de origem e até um valor x, uma distância x do valor de 0 da origem e o mesmo aqui no y. E a polar, onde eu tenho esse ângulo, que é formado entre o eixo y e o alinhamento, e a distância, né? O comprimento aqui do 0 até o ponto desse alinhamento. Então, no sistema de coordenada polar, a gente também usa 2 dimensões para posicionar um ponto no plano, né? Mas uma delas é angular e a outra é linear. No caso do retangular, né? A posição de cada ponto, né? É identificada por um par de números que indica as distâncias de suas projeções em cada eixo até o sistema de origem, né? A distância no eixo X até a origem e no eixo Y até a origem. Questão do sistema, todo mundo sabe isso, da matemática, né? Sistema cartesiano. Não vamos entrar nisso. Aqui, então, eu posso converter um sistema retangular e polar um no outro. E isso é a base do cálculo das coordenadas, tá bom? Dos pontos da topografia. Quando a gente for ver cálculo de coordenada, né, dos pontos, em levantamento planimétrico, a gente vai rever essas informações aqui. Então, por exemplo, se eu tenho a coordenada, se eu quero calcular o x, p, y, p, ou seja, as coordenadas retangulares,
eu posso ter por base a distância e o seno ou cosseno do ângulo, tá? No caso do x, para mim calcular esse ângulo, né? Então, eu quero calcular o quê? Aqui, tá? Seria esse aqui. O delta x, tá? Que é a diferença de xp e x0, tá? Diferença, porque nem sempre eu começo em origem, tá? Então, a diferença desse pronto para esse é delta x. Se eu quero calcular o delta x, né? Eu tenho aqui o alfa, né? Eu tenho o alfa e a distância. Eu tenho esse ângulo e essa distância aqui. Então, vai ser o quê? Seno de alfa é igual ao oposto, delta x, sobre hipotenusa, que é a distância, né? Então, eu consigo calcular delta x, tá? Como sendo o seno de alfa vezes a distância. E o delta y como sendo o cosseno, que é adjacente, sobre hipotenusa. Então, cosseno de alfa, então, delta y é igual ao cosseno de alfa vezes a distância. Tá? Então, eu consigo calcular o x, p, y, p, delta x, delta y, a partir do alfa e da distância. Esse alfa é esse ângulo aqui, tá? Usando seno, oposto sobre hipotenusa, ou cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Então, que é esse aqui que ele mostra aqui. E eu consigo calcular a distância também, como sendo a distância euclidiana, né? xp menos x0 ao quadrado, mais yp menos y0 ao quadrado. Lembrando que aqui, no caso, no sistema, esses valores das coordenadas, é um valor de coordenada cartesiana, é um valor arbitrário, não é da projeção TM+, tá? A gente está falando aqui de coordenadas cartesianas e não mais de projeção TM. E eu posso calcular o alfa também como sendo arctangente de delta x sobre delta y. Como assim? O alfa, né? Tangente de alfa, né, é igual ao oposto, que é o delta x, sobre adjacente, que é delta y. Tá? Então, se eu quero o alfa, eu vou passar o alfa para lá e vou fazer arctangente, né? Então, alfa é igual a arctangente de delta x sobre delta y. É o oposto sobre adjacente, tangente, né? Então, não lembra isso lá, né? Do ensino médio. Então, a alfa é igual a arctangente de delta x sobre delta y. Quem quiser fazer isso aqui, né? Para treinar, então a gente tem um lote, tá? E pede-se para calcular os ângulos A, B, C e D. Tá? Aqui o ângulo interno. É nos dado o quê? As coordenadas dos pontos, tá? Então, para me calcular o alfa dos pontos, eu vou ter que calcular primeiro as coordenadas, tá? E depois, usando essa equação para calcular os ângulos, que é o que interessa, né? O ângulo em relação ao eixo Y. Então, quem quiser fazer isso, né? A gente pode discutir isso na próxima aula ou na aula da semana que vem. Né? Então, vamos fazer essa atividadezinha em casa e na próxima quarta-feira, quando a gente for falar de grandezas angulares, a gente retoma isso aqui, tá? A gente pode transformar também um sistema de coordenadas em outro, mas eu não vou entrar nisso com vocês, tá? Pela questão do tempo. Então, é isso. É isso, pessoal. Deixa eu ver as horas aqui. Isso. Vamos concluir, então, a aula de hoje, né? Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida? Alguém perguntou por que 183, né? O fuso, cada fuso, né? Os meridianos têm 180 graus, né? Aí eu acho que é 183, considerando que, na verdade, eu acho que é dividido em 60, né? 60 dividido... Só um minuto, acho que é por causa disso. 60 vezes 6 dá 360, né? Dividido por 2 dá 180. Então, teria que ser 180, né? Eu acho que 183 é para contemplar até o fuso, né? Porque 180 seria no limite do fuso, mais 3 graus, né? O meridiano central está exatamente 3 graus
do limite do fuso. Então, é isso. Então, como o meridiano central não está no limite do fuso, ele está no meio do fuso, aí tem que somar esses 3 graus do limite do fuso até chegar no centro do meridiano central. Porque 180 é entre os limites dos fusos, né? O meridiano central está exatamente 3 graus do limite do fuso. E a gente quer saber, no caso, o fuso, né? Mas tendo por referência o meridiano central, né? Tanto é que ele calcula um valor, e pelo valor decimal você sabe se está perto ou distante do meridiano central. Alguma dúvida a mais, pessoal? Na próxima aula de sexta-feira, tá? Nós vamos ver erros, introdução à teoria dos erros. Eu já vou falar um pouco de medidas de distância, tá? Se der tempo, viu? E aí, na outra quarta, a gente vai ver grandezas angulares e azimutes. Tá certo? Então, eu vou pôr lá no Google Classroom e também no YouTube, ok? Então, obrigada a todos. Vou interromper aqui. Dá uma lida, pessoal, no capítulo lá, acho que é o capítulo 2, tá? Sobre